Marisa Toledo, agente cultural e pianista, e este é mais um podcast da Agência Cultural Aquele Trio. Hoje, o episódio é para conversar um pouco sobre poder público e cultura, sobre o papel do Estado na manutenção, na preservação, na defesa, na promoção, na formação, na democratização e na valorização de ações culturais brasileiras. Ufa! Vamos falar de políticas públicas para a cultura? Então vamos encarar isso tudo com leveza e maturidade, partindo do conceito do dicionário sobre política. Política é a boa capacidade para se relacionar com outras pessoas, é uma maneira hábil de agir, é uma prática de oferecer direcionamentos para algum assunto comum. E cultura é um termo bem abrangente, né? Presente em todas as aldeias e nações. Ela é um grande guarda-chuva que engloba não somente a nossa maneira de se expressar artisticamente, mas também o nosso jeito de vestir, de comer, de fazer as coisas no dia a dia, de falar. Podemos falar de cultura nacional, aquela que consegue amalgamar e identificar uma nação inteira, tipo o samba brasileiro, a arte egípcia ou as danças havaianas, por exemplo. Também podemos falar de cultura de uma determinada região dentro de um mesmo país. Por exemplo, no Brasil, temos as festas de boi amazônicas, a tradicional comida mineira, o forró nordestino. E podemos ainda ter culturas diferentes de cidade para cidade, de bairro para bairro, dependendo das influências de colonização ou dos referenciais de vida de cada local. Aposto que você aí já fez as suas associações, né? Não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Jairo Castrillón, um comunicador social e especialista em gestão e políticas culturais pela Universidade de Barcelona, que mora em Medellín, na Colômbia, tem uma frase poderosa que quero dividir com vocês. Ele fala do, abre aspas, valor da cultura no desenvolvimento das cidades como processo que enche a vida de dignidade, estética, de alegria e de cor. O cultural consegue isso. Muito pode ser feito e coisas muito importantes podem ser conseguidas. É verdade que as cidades são transformadas e melhoradas por meio da cultura. Fecha aspas. A cultura é o meio pelo qual uma civilização se estabelece, sabia? É bem forte isso, né? É a cultura que cria o senso identitário entre uma comunidade, que direciona o fazer cotidiano de um lugar, que humaniza e que congrega o ser humano. É o tal do sentimento de pertencimento. Quando a gente a reconhece, quando a gente toma consciência da cultura, percebe-se a fundamental importância que ela tem nas bases sociais, econômicas, políticas de um bairro, aldeia, cidade, estado ou país. Dar voz e lugar de destaque à cultura é promover o desenvolvimento de um povo. Aí que fui buscar saber o que diz a nossa Constituição brasileira sobre ela dentro da organização política do Estado. E encontrei, tchan, que é papel do Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional. Como também é papel apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Tá lá nos artigos 215 e 216 para quem quiser ir olhar no detalhe. Pronto, agora temos todo o embasamento necessário para eu defender o ponto de vista de que, para mim, o Estado tem o dever de incentivar produções artísticas.
Sim, o Estado, esse ente difuso, né, que pode ser o prefeito, o governador ou o presidente da República, tem a obrigação de promover a produção e o acesso da população a bens artísticos culturais. E o Estado pode fazer isso de várias formas, sabia? Com toda a brama, com toda a cama, com toda a lama, a gente vai levando, a gente vai levando. Pode ser com campanhas publicitárias de conscientização para valorizar e preservar o patrimônio histórico material, né? Aquelas construções antigas ou artefatos históricos como acervos de museus, mobília, vestuário, obras de arte, ou patrimônio histórico imaterial como a capoeira, o chorinho, os saberes dos povos originários e quilombolas. A gente vai levando, a gente vai levando essa gema. O Estado pode fazer também oferecendo cursos de capacitação para a formação em cultura. Pode ser também promovendo a democratização do acesso da população em eventos culturais, com ingressos a preços populares ou gratuitos. E pode ser com dinheiro para apoiar produções artísticas nas mais variadas modalidades que existem: cinema, livro, teatro, circo, dança, música, artes visuais, cultura popular, artes transversais e etc. Vai levando essa guia. Você já deve ter esbarrado com alguém falando na tal da renúncia fiscal para a cultura. Esse bicho, você sabe o que significa? Significa que, dos impostos que pagamos, o Estado abre mão de receber uma parcela, para que a pessoa mesmo possa destinar a projetos culturais. Ou seja, a gente escolhe para onde o imposto vai. Bacana, né? Mesmo com toda a sanha, toda a façanha, toda a picanha, toda a canha. A Receita Federal conceitua essa ação como, abre aspas, gastos indiretos do governo por intermédio do sistema tributário, que tem caráter compensatório quando o governo não atende adequadamente a população dos serviços de sua responsabilidade, ou tem caráter incentivador, quando o governo tem a intenção de desenvolver determinado setor ou região, fecha aspas. Eu já ouvi algumas pessoas, inclusive umas bem cultas, né, e respeitadas, dizerem que é um absurdo usar dinheiro público para fazer um filme ou qualquer outro produto cultural. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata. Me parece que muitos concordam com essa afirmação por puro desconhecimento de causa. Dizendo que samba é vexame, pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba, mas... Então eu quero fazer a defesa de que essa prática deve ser estimulada, a de usar dinheiro público para a cultura. Pelos argumentos que usei ao abrir esse podcast, com base na Constituição brasileira, e porque há no Brasil incentivos fiscais em tantas outras áreas da economia privada que às vezes a pessoa que diz que fazer arte com dinheiro da Lei Rouanet é um disparate é a mesma que compra um automóvel e nem sabe que está pagando, e muito bem, diga-se de passagem, por um produto que recebeu incentivo do governo para ser fabricado. De todo o montante de impostos que o governo abre mão, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, representa pouco mais de 2%. Mas ninguém reclama dos outros 98%, né? O setor agrícola, a indústria farmacêutica, a automobilística, ciência e tecnologia, o setor de comunicações, pois é. Todos eles se beneficiam da renúncia fiscal do governo.
Utilizando dados de uma pesquisa feita pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, em 2018, sabemos que além da cultura ser a área que menos recebe recursos de renúncia fiscal, ela dá lucro de 59% aos cofres públicos. Ou seja, a cada R$1 investido em cultura pela Rouanet, outros R$1,59 retornam para o governo. Como? Por meio dos impostos. Afinal, todos os serviços pagos por um projeto cultural são feitos obrigatoriamente mediante a emissão de notas fiscais. Essa madame é louca! Então, a garantia do recolhimento de ICMS, PIS, Imposto de Renda, ISS, FGTS, entre outros, é integral. Não tem sonegação de impostos nos projetos da Rouanet. Aliás, tem uma matéria sobre isso publicada naquela época pela revista Exame, que está disponível na internet, é só dar um Google. Só para exemplificar, repara aí alguns dos projetos realizados e mantidos pela Lei Rouanet nesses 30 anos de sua existência. A manutenção do Centro Cultural Banco do Brasil, do Museu de Arte de São Paulo, do Museu Oscar Niemeyer, da Academia Brasileira de Letras, do Museu do Futebol, do Bolshoi no Brasil, publicações de diversas revistas culturais, preservação de bens históricos como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Teatro São Pedro de Porto Alegre, a realização de eventos de cinema como o Festival de Gramado, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, de eventos literários como a Flip de Paraty, a Bienal do Livro de São Paulo, a Feira do Livro de Joinville, e escolas de música, de dança, de teatro, orquestras como a OSESP e a Filarmônica de Minas Gerais. Eita! Feiras de artesanato, de festas populares como as festas juninas do Nordeste ou o Festival de Circo que acontece em Pernambuco. A lista é imensa e os resultados são todos mensuráveis. E ainda há os projetos de pequenos produtores, como nós, pelo Brasil inteiro. A gente vai tocando, a gente vai tomando, a gente vai dourando essa pílula. Finalizo com uma frase de Gilberto Gil, tirada de uma entrevista para a TV, quando ele ainda era ministro da Cultura. Ele diz assim: precisa acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária. Cultura é igual feijão com arroz. É necessidade básica. Tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. Bora defender o papel do Estado, minha gente. Bora promover a arte e manifestação cultural pelo país, na cidade onde você está. E de cobrar do Estado o cumprimento disso aí. Beijo!